Olá, sou a professora Valquíria. Estamos na primeira quinzena de agosto de aulas online. Para o 7º ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do 7º ano de Ciências número 10. Que está presente nas páginas do livro didático de vocês, entre as páginas 18 e 21. Nessa habilidade, iremos trabalhar sobre os temas vacina e soro. A vacina proporcionou um grande avanço para a medicina e a saúde pública. Os cientistas descobriram que era possível preparar o organismo para que ele pudesse reagir mais rápido e com eficiência quando entrasse em contato com alguns agentes causadores de doenças. As vacinas, elas são compostas por antígenos mortos ou enfraquecidos, que não são capazes de causar a doença, mas são suficientes para estimular o organismo a produzir anticorpos e assim induzir a formação de células de memória. Caso o organismo que recebeu a vacina entre em contato com o agente causador da doença, que ele já recebeu a vacina, a resposta das células de memória, ou seja, a resposta dos anticorpos, é muito mais rápida e acaba destruindo os invasores e impedindo o avanço da doença, fazendo com que a pessoa não fique com a doença. No século XVIII, Edward Jenner, que é um médico britânico, desenvolveu a vacina antivaríolica, a primeira que se tem registro. A varíola era uma doença que na época causava inúmeras feridas no corpo do doente e levava muito deles à morte. Jenner observou que as pessoas e o gado eram afetados por doenças semelhantes e pessoas que ordenhavam vacas adquiriam resistência à varíola humana. Depois de inúmeras experiências feitas, em maio de 1796, Jenner extraiu o pus da ferida da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e colocou em um menino saudável, James Phillips, de 8 anos. James contraiu a forma mais branda, mais leve da doença e logo ficou curado. Meses depois, o médico Jenner inoculou no mesmo menino, o James Phillips, o líquido extraído de uma ferida de varíola humana. E o James não contraiu a doença, o que significava que ele estava imune à varíola. Os experimentos de Jenner, no entanto, não foram reconhecidos pela comunidade médica da época. Apenas muitos anos depois é que a vacinação foi adotada na prevenção de doenças. Quando se começou a vacinação, os benefícios não eram de conhecimento de todos e a técnica causava muito medo para a população, que ficavam com medo de contrair a doença e acabar morrendo. O medo era tão grande que a primeira campanha de vacinação no Brasil, realizada pelo médico Oswaldo Cruz em 1904, foi feita de modo violento e obrigatório. As pessoas eram vacinadas à força, o que levou ao acontecimento histórico conhecido como a Revolta da Vacina. Hoje em dia, nós temos um calendário nacional de vacinação e as pessoas vão aos postos de saúde por livre e espontânea vontade para tomar suas vacinas e se manter protegido. Depois que nós passamos a ter vacinas aqui no Brasil, algumas doenças sumiram completamente, foram extintas, já pelo fato de todas as pessoas terem tomado a vacina, como é o caso da varíola e da poliomielite, que causa paralisia infantil. Outras doenças ficam sob controle por causa da vacina, que é o caso do sarampo, da tuberculose e da rubéola. E por falar nisso, não esqueçam, estamos em época de reforço de sarampo. Olhe as idades corretamente e veja se você não precisa tomar o seu reforço de sarampo. Aqui em Taubaté, o período que vai de 15 de julho de 2020 a 31 de agosto de 2020, está ocorrendo a segunda fase de vacinação contra o sarampo. Além do público-alvo para avaliação da situação vacinal e vacinação conforme o calendário vacinal vigente, que é de 6 meses a 29 anos, nós também temos como público-alvo para vacinação indiscriminada as idades de 30 a 49 anos. Se você está na fase entre 30 e 49 anos, por mais que você já tenha tomado a vacina do sarampo corretamente, você deve tomar um reforço, pois estamos tendo um surto de sarampo na cidade. Apesar da doença estar controlada, é bom tomar o reforço para que você não venha a ter
ter problemas futuramente. Já os soros são preparações feitas para serem introduzidas no organismo e ajudá-lo a combater substâncias estranhas ou agentes causadores de doenças. Ele é produzido com o sangue de algum animal de grande porte, como por exemplo o cavalo, que é vacinado previamente contra algum antígeno. Parte do sangue desse animal é extraído e processado em laboratório, e deles são isolados os anticorpos de interesse. No caso de animais peçonhentos, ocorre, como vocês estão vendo aí ao lado, a extração da peçonha de determinado animal, como por exemplo a serpente, a aranha ou o escorpião. O antígeno é desidratado. Após sua desidratação, ele é injetado no animal e é necessário aguardar um tempo para que o animal produza os anticorpos. Depois desse tempo, uma quantidade de sangue desse animal é retirado, se separa as duas frações que compõem o sangue, que é o caso do plasma e os componentes celulares. O plasma, que é onde contém os anticorpos, são processados e os componentes celulares são devolvidos para o animal. Após o processamento do plasma, se faz alguns testes de controle e obtém-se o produto final, que é o soro. Esse processo total leva em média uns 70 dias. A aplicação do soro em um paciente só é recomendado quando o agente causador da doença ou a substância estranha no organismo dele tem que ser combatido de modo muito rápido. Apesar de o corpo ter a capacidade de produzir os próprios anticorpos, a produção não ocorreria no tempo adequado para combater essa substância estranha ou o agente presente no organismo. Um exemplo muito comum é quando uma pessoa é picada por uma serpente peçonhenta. Quando isso acontece, ela recebe o soro antiofídico, porque ela precisa receber urgentemente o anticorpo específico contra a peçonha daquela serpente. Se ela não receber esse soro, corre o risco de ter membros amputados ou vir a falecer caso a peçonha não seja neutralizada com rapidez. Como os soros são feitos com anticorpos, eles também são específicos para cada situação. Quando alguém é picado por uma serpente peçonhenta, por exemplo, é importante saber qual é a espécie da serpente que causou o acidente para a aplicação do soro correto. Diferente das vacinas, os soros não induzem a produção de célula de memória. Assim, se uma pessoa for picada pela segunda vez por uma serpente peçonhenta, ela deve tomar o soro antiofídico novamente. Basicamente, a diferença entre o soro e vacinas são os seguintes. A vacina, quando você recebe ela, o seu corpo vai produzir os anticorpos necessários para a defesa daquele organismo estranho que causa a doença. Então, toda vez que você entrar em contato com esse organismo, o seu corpo já vai ter uma resposta para combater aquele agente causador de doença e já vai conseguir exterminar ele para que você não venha a ter a doença. Já o soro, ele possui os anticorpos já prontos para combater aquele agente causador de doença ou aquela substância estranha que está no seu organismo. Porém, ele não cria memórias para que, quando futuramente você venha a ter aquele agente causador ou aquela substância estranha novamente no seu organismo, ele consiga combater. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você for picado por algum animal peçonhento, toda vez que você precise combater alguma doença rápida que você utiliza soro, você não vai ter essa resposta no seu organismo já futuramente. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que ir novamente ao hospital e tomar novamente o soro. A diferença é basicamente essa, tá? A vacina você fica imune e o soro você tem que tomar toda vez que ocorrer alguma situação em que você precise desse soro novamente, ok? Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!